Tá bom? Olha, hoje no nosso revista a gente vai falar, fomentar um pouco mais sobre as questões dos apagões, do apagão que aconteceu na Europa esses últimos dias. Vocês viram aí, né? A gente acompanhou Espanha, Portugal, um pouco ali da França também. E aí existem muitos fatores para isso ter ocorrido, minha gente. Olha só, a gente tem algumas imagens. O que será que pode ter causado o apagão na Europa? Hoje aqui nos estúdios do Revista, a gente entrevista o queridíssimo Calil Belo, que é engenheiro eletricista e vai sanar aí algumas dúvidas do porquê isso pode ter ocorrido e como a gente pode também proceder em questões de apagões. Tudo bem, Calil? Seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da Rede Meio. E feliz dia do trabalhador para todo trabalhador brasileiro, que é bastante requerido e determinado. É verdade. Calil, então você pode já começar essa nossa entrevista falando um pouquinho do que será que aconteceu? Já existe ali um fato específico do ocorrido mesmo lá no apagão da Europa? Pronto, Ellen, é tudo muito incipiente agora nesse primeiro momento, né? Primeiro, antes de a gente falar sobre o que aconteceu, a gente entendeu como é que o sistema elétrico no mundo todo evoluiu ao longo dos últimos anos. Antes, a gente tinha um sistema elétrico em que a energia saía das geradoras, dos grandes centros de geração, e chegava na nossa casa para que a gente consumisse. Fazendo uma analogia bem simples, é como se a gente chegasse numa cidade pequena, que você passa pela primeira lombada e passa pela segunda lombada e você já saiu da cidade. Muito simples. Hoje em dia, não. A partir de 2012, com o advento das energias renováveis e da possibilidade da geração distribuída, você tem pontos de geração distribuídos ao longo de todo o país. Então, você não tem mais aquele fluxo que era unidirecional, que sai da geração para o consumo. Agora, as fontes de consumo estão gerando energia também e todo o fluxo fica mais complexo. Isso acontece tanto no Brasil como em outras partes do mundo. Então, a princípio, o que se sabe que aconteceu na Europa foi um grande afundamento de tensão no momento em que Portugal estava pegando energia da Espanha. Ou seja, tem um ponto de conexão entre Portugal e Espanha. A Espanha estava fornecendo energia para Portugal e durante esse momento, às 12h30 da manhã do dia 28, houve um afundamento grande de tensão, uma oscilação grande de energia que provocou um colapso. Portugal ficou totalmente no escuro, parte da Espanha também perdeu energia e uma pequena parcelazinha da França também perdeu energia nesse momento. Meu Deus do céu, e ocasionou um grande caos, né? A gente acompanhou aí nos noticiários. Menino, foi um BO grande ali na Europa, viu? A gente estava aqui discutindo nos bastidores, Calil, que as energias renováveis, né? As energias limpas, que são aí o futuro da humanidade, das questões climáticas, ambientais, é importante demais a gente levar em consideração a sustentabilidade, né? E como isso pode melhorar o futuro da nação. Mas isso gera instabilidade nas energias tradicionais? Isso, é importante as energias renováveis do ponto de vista de diversificação de fontes e que a gente consiga substituir as fontes termoelétricas que utilizam combustíveis fósseis, que emitem gases do efeito estufa e prejudicam a nossa situação do meio ambiente mundial. A gente substituir elas por fontes renováveis, limpas, que não trazem essa degradação. O Brasil é pioneiro nisso, né? O Brasil, antes mesmo do boom das eólicas e das solares, o Brasil já tinha uma matriz elétrica renovável, porque a fonte hidrelétrica ela é limpa e renovável, ela não emite gases do efeito estufa. Então, com o advento das renováveis, a gente diversificou isso. A gente trouxe uma menor dependência do nosso sistema nacional das hidrelétricas, porque a gente depende muito de chuva. E quando a gente diversifica com solares e com ventos, a gente não fica tão dependente das chuvas e consegue diversificar a nossa matriz. Entretanto, junto disso, a gente traz um que a mais de complexidade. As fontes renováveis, eólicas e solares principalmente, são intermitentes. Ou seja, elas não trazem para a gente uma geração constante de energia. A solar, ela gera energia enquanto tem sol. Então, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, quando vem o sol, ela vai crescendo a sua geração, chega no pico ao meio-dia e quando o dia se encerra, quando chega a noite, ela zera a sua geração novamente. Então, esse fator de intermitência traz um quê de complexidade muito grande para você manter o sistema estável. E o operador nacional do sistema, que é quem regula, quem opera o sistema nacional brasileiro, tem que ter mais recursos, mais infraestrutura, mais modernização das redes para que ele consiga manter o sistema estável ao longo desse contexto intermitente. A gente pode até relembrar o nosso último apagão que aconteceu em 2023, né? Foi agosto de 2023, que acarretou em um grande apagão em boa parte do Brasil, quase todo o nosso território, né? Exatamente. Foram vários estados, inclusive nós aqui, a Teresina, o Piauí, foi afetado. E aí a gente pode relembrar o que ocasionou, por favor, Calil? Foi uma situação similar com a da Europa, mas aí, como a gente já tem um pouco mais de tempo, a gente teve o Operador Nacional do Sistema fez um relatório, é um relatório bastante denso e detalhado, são 600 páginas para você entender o que aconteceu naquele momento e começou de forma similar.
foi uma grande oscilação de tensão, uma grande oscilação de energia que aconteceu no país naquele momento, foi no dia 15 de agosto de 2023, ocasionada por uma saída de uma linha de transmissão. Então, o fato gerador foi uma saída de uma linha de transmissão. O que contribuiu para que o efeito fosse tão terrível ao longo devastador no Brasil, foi que as fontes de energias renováveis, eólicas e solares, principalmente aqui no Nordeste, não reagiram bem a essa falta de energia. Não reagiram bem à falta dessa linha de transmissão. Então, o que é que o ONS faz? Ele pede para esses geradores parâmetros, eles pedem como é que a sua geração vai funcionar frente a uma falta de energia, eles simulam os parâmetros de proteção e estabilidade do sistema com base nessas informações, só que, na prática, as informações não aconteceram como foram entregues para o ONS. Isso gerou um colapso, 30% da carga do Brasil ficou sem energia e a gente teve aquela situação de blackout no país. Minha gente, mas a gente também conversando aqui nos bastidores, você falou que o Brasil está muito à frente até dessas superpotências da Europa, né, em relação a como proceder com esses apagões. Com certeza, com certeza. O Brasil, em termos de continente mesmo em si, já é muito maior do que Portugal, né? A gente tem que pensar em termos de infraestrutura de energia elétrica, o Brasil é 10 vezes maior do que Portugal e consome 5 vezes mais energia do que Portugal. E ainda assim, sendo mais complexo, mais vasto, o Brasil teve uma resposta muito melhor do que Portugal na recuperação do sistema, né? Lá em 2023, 100% do sistema foi restabelecido em apenas 6 horas e quase 80% das cargas, com 3 horas, já estavam restabelecidas. Fazendo um paralelo para Portugal, a gente teve um tempo um pouco maior. Portugal demorou quase 12 horas para fazer com que toda a energia voltasse para o país. Então, ter um estado mais vasto, o Brasil tem mais recursos, o Brasil tem mais possibilidades de fazer com que a recomposição do sistema aconteça de maneira mais rápida. O Brasil é muito incrível, né? Gente, é verdade, o Brasil tem aí as suas estruturas para poder conter todo esse apagão quando acontece, né, porventura. Mas agora eu quero falar para o nosso telespectador mesmo que acabou de cair aí, caiu a tensão, quer dizer, não tem mais tensão e aí ficou sem internet ou ficou sem energia por causa de um blackout, por causa de apagão. Como proceder nesse momento? O que eu devo fazer? Eu sei que não posso mexer nas coisas, nas terminações, mas aí, como é que o nosso consumidor final pode agir? O primeiro ponto importante é manter a calma, né? Hoje em dia, que a gente sabe que a energia elétrica é muito importante e crucial para a nossa vida, o primeiro momento é manter a calma e entender que vai ficar tudo bem. Uma recomendação interessante para evitar que ocorra alguma queima dentro dos equipamentos da sua casa ou do seu comércio é desligar o disjuntor geral. Sim. Até que a gente tenha plena consciência de que tudo realmente está estabelecido. Porque durante o processo de restabelecimento, podem ter oscilações de energia que podem queimar os equipamentos. É verdade. E aí, para consumidores que têm uma característica de precisar de energia elétrica para situações essenciais à vida, por exemplo, como exemplo, hospitais, sim, ou pessoas que têm cuidados de home care que são essenciais à vida, aparelhos elétricos que levam a vida a alguns pacientes, sim, você precisa ter um sistema de backup, seja ele por meio de baterias, seja ele por meio de geradores a diesel. Aqueles fio de linha que fala que é exatamente para conter essa energia ou não prejudicar os aparelhos? O filtro de linha, ele protege contra oscilações. Sim. Né? Então, se tem alguma oscilação, ele protege o seu equipamento e evita que ele queime se a oscilação for muito drástica. Tá? Mas para poder manter a energia constante, mesmo que falte a energia da distribuidora, você precisa de um sistema de backup. Sim. E vai ser um banco de baterias ou um gerador a diesel para poder manter o fornecimento de energia, ainda que não tenha energia da concessionária. Tá aí. Calil, muito obrigada. Tirou as minhas dúvidas. Tenho certeza que também dos nossos telespectadores. O Instagram do Calil tá aqui na tela para você. Diz seu Instagram para quem precisar tirar alguma dúvida, entender um pouco mais sobre essas oscilações elétricas. Pronto. Meu Instagram é @CalilBP e também tem o Instagram da nossa empresa, Luminous Energia, que a gente faz muita informação sobre o setor elétrico lá dentro do nosso Instagram. Tá aí. Agora mais do que nunca, né, minha gente? Nós precisamos